Boa noite, pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é a Igreja Invisível e nós estamos na página do Facebook Rema Palavra Revelada. Eu sou o pastor Valmir Reis e nós sempre temos procurado estar juntinhos com vocês aí, né? São 8h31, juntamente comigo aqui a pastora Renata, que desde já vai dar uma boa noite para vocês. Boa noite, na paz do Senhor, irmãos. Mais uma noite abençoada na presença de Deus, né? Sim, verdade, mas uma noite abençoada na presença de Deus. Hoje, quem abriu a live foi a missionária de Deus, Renata. Deus. Missionária de Deus, Missionária de Leusa, presbítero Rogério, Patrícia Araújo. A Patrícia Araújo já chegou cedo hoje, já. Na verdade são 8h30, né? Já devia ter chegado faz tempo, né? Valentina! Ele já tá dormindo. Ah, mas será que a Valentina está dormindo? A Valentoca deve estar lá enchendo a paciência da Patrícia. Valentina. Também está junto com a gente aí a Ana Expósito, né? Ana Cristina Expósito. A Cristina Expósito, ainda falei? Que ela também estava junto com a gente. Que bom, né? Que bom que a Cristina está aí junto com a gente aí, forte e firme na presença do Senhor. A Patrícia disse que acabou de chegar em casa, hein? Né? Grande Patrícia. Ela mandou avisar que a Valentina não está dormindo. Dormindo nada, vai jantar. Fala para ela aí, fala para ela, Patrícia, que eu vou comer aí a salsicha dela, hein? Rosa Maria, Rosa Maria, né? Sempre presente aí, a Rosa. Boa noite, Rosa, Pai do Senhor. A bisavó, né? A Rosa é a bisavó da Rema. Ai, hoje foi muito engraçado. Hoje o povo se divertiu, né? Oh, meu Deus do céu. Bem, pessoal, estamos aí, 8h35, vamos lá para a palavra, né? Porque a gente não pode esperar muito, não. Pessoal, nós estamos falando aí em Efésios 4, do versículo 17 ao 19. E hoje nós vamos encerrar aí a última parte do versículo 19, né? Nós estamos falando de 5 características do velho andar, né? Então vamos dar a 5ª característica do velho andar hoje, encerrar e começar um novo assunto, né? Começar um novo assunto. A Ana aqui está pedindo oração para a irmã dela, que está muito mal da Covid. Tomou a 4ª vacina e veio forte. Jesus. Vamos orar. Vamos orar pela Ilza. Orar pela Ilza. Pode deixar aqui. Vou marcar aqui já. Estaremos orando por ela. Ilza, oração. Não é fácil não, né? Jesus nos guarde. Então vamos lá. 5 características do velho andar. 5 características do velho andar, né? A primeira característica, andam na vaidade do seu sentido. Versículo 17. Versículo 17, andam na vaidade do seu sentido. Vamos lá, segunda característica, andam entenebrecidos no entendimento. Versículo 18, andam entenebrecidos no entendimento. Ainda no versículo 18, terceira característica, andam separados da vida de Deus. Terceira característica. Quarta característica, versículo 19, havendo perdido todo o sentimento. Havendo perdido todo o sentimento. Nós acabamos com esse assunto a semana passada. E agora vamos entrar nesse último assunto, amém? Entrar nesse último assunto e vamos tratar. É a 5ª característica que está no versículo 19. Mas vamos ver aí Efésios 4, 17 ao 19.
Efésios 4, versículo 17 ao 19. Qual que é a quinta, cara? Não? A quinta característica é: se entregaram à dissolução. Se entregaram à dissolução. Amém? Tá? Vicentinho, boa noite aí, meu amigo, meu irmão. Deus abençoe. Vamos lá. Efésios 4, 17. Efésios 4, 17 ao 19. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. 18. E a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Versículo 19. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Amém? Esse é o versículo 19. Tá? Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Então, se entregaram à dissolução, se entregaram a todas as coisas indecentes, a todo tipo de coisas indecentes. Vamos lá. Eu estou com um comentário aqui, nós vamos discutir o comentário e depois eu separei 4 versículos para a gente dar um complemento. Vamos lá, mais uma vez a ausência de sentimentos puros e a neutralização da consciência mostram o estado atual do homem sem Deus. Amém? Mais uma vez a ausência de sentimentos puros e a neutralização da consciência mostram o estado atual do homem sem Deus. Visto que se entregaram à dissolução, Deus os entregou à imundícia. Depois você pode conferir lá em Romanos 1 e 24. Deus os entregou à imundícia. Já que vocês querem, né? Então vão lá e se sujem. A Bíblia diz: aquele que está sujo, que se suje-se mais ainda. Então o homem não quer saber de freios, não quer saber de ser brecado nos seus pecados. Então Deus entregou a eles a sua sujeirada. Amém? Vai lá viver como porco. Vai lá viver de uma forma imunda. Né? Tá. Isto é, Deus os deixou à mercê de suas próprias paixões. O sentido da palavra dissolução é inversão de valores. Inversão de valores. E nós temos visto muito isso aí nos nossos dias de hoje, né? Muita inversão de valores. Faz parte da dissolução toda a impureza. Tudo isso significa uma prontidão desenfreada para o pecado. Amém? Quer dizer, o homem está sempre pronto para o pecado. Sempre pronto para o pecado e nunca pronto para Deus. Nunca pronto para a santificação. Ele quer saber de viver uma vida de pecado. Andar segundo a carne, segundo a natureza pecaminosa, de uma maneira desenfreada. Sem que alguém se meta na vida dele. Né? Essa que é a verdade. Na sequência da frase encontramos o seguinte: para com avidez cometerem toda a impureza. A palavra avidez, no original grego, aparece com a ideia de voracidade, muita fome, muito desejo, né? Amém? Vai com muita fome ao pote do pecado, não é verdade? Normalmente os dicionários a apresentam com o significado de desejo imoderado, cobiça, sede, ansiedade e outras cositas mais. A expressão bíblica para com avidez cometerem toda impureza
indica a razão dessa avidez, que é a busca de uma satisfação egoísta própria do pecado. Toda impureza diz respeito a tudo que fere a santidade do corpo, da alma e do espírito. Amém? Tá? Eu vou pegar essa expressão aqui, ó. Uma busca de uma satisfação egoísta própria do pecado. Amém? Para satisfazer o teu desejo, tá? Ele é capaz de passar por cima do meu e do teu. Né? Se é para satisfazer o desejo da minha carne, se é para matar a fome do meu pecado, que se dane você. Eu vou te atropelar. O que importa é eu se alimentar do pecado. O que importa é eu, amém, matar a fome do desejo pecaminoso que está dentro de mim. É essa a palavra, é essa a ideia, né, de impureza, né, de impureza não, de avidez, né, a avidez cometerem toda impureza. Tá? Então é a busca de uma satisfação egoísta. O que vale é o que eu quero, o que eu desejo. Amém? Tá? O meu desejo desenfreado. Ninguém vai me parar. Amém? Na busca daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero. Né? Sou capaz de atropelar qualquer um para satisfazer a minha carne e satisfazer o meu pecado. Tá? Toda impureza diz respeito a tudo que fere a santidade do corpo, da alma e do espírito. Amém? Tá? Tudo aquilo que não é puro é a impureza, né? É a sujeira. Olha, irmãos, é o homem andar no chiqueiro. Né? O homem andar no chiqueiro. Entendendo? Quando o homem está num chiqueiro, ele age como um animal chamado porco. Né? Não consegue se limpar, não consegue viver limpo, só sabe se jogar mais sujeira e mais sujeira, quanto mais sujeira melhor na sua vida, porque eles não tem desejo de se limpar nunca, tá? Então eu separei aqui 4 versículos que eu quero compartilhar com vocês, né? Enquanto a pastora Renata separa Efésios 5, versículo 13 e versículo 15, eu vou pegar para vocês Romanos 13, versículo 13. Amém? Romanos 13, 13 diz assim: vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia, nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Amém? Vou repetir. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Então, se nós vivemos na luz, se nós servimos a Jesus, amém? Tá? Nós temos que buscar o quê? Uma vida decente, tá? Uma vida que realmente representa a luz. Então, o que eu tenho que eliminar da minha vida? Eu tenho que eliminar da minha vida as farras, as bebedeiras, a imoralidade, a indecência, tá? Acabar com as brigas, acabar com os ciúmes prejudiciais, né? Tirar tudo isso da minha vida, porque agora eu pertenço ao Senhor. Olha o versículo 14. Mas tenham as qualidades do Senhor Jesus Cristo, tá? Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem, e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês, da natureza pecaminosa. Amém? Então eu preciso ter domínio sobre a natureza pecaminosa, domínio sobre o mal. O mal não pode viver à vontade na minha vida. Se eu pertenço a Deus, se eu digo que eu sou cristão, que eu sou de Jesus, amém? O mal tem que estar sob meu controle, sob meu domínio. Eu não posso deixar ele à vontade na minha vida, né? Por quê? Porque eu pertenço a Jesus. Eu agora preciso viver uma vida, amém, que revele o meu relacionamento com Jesus Cristo. Eu preciso demonstrar o caráter de Jesus.
O que precisa fluir na minha vida é os frutos do Espírito. Né? Então toda obra da carne tem que cair por terra. Né? E aqui fala, né, o que promove as obras da carne. É Romanos 13, 3? Romanos 13, 13. 13, 13. Tá? Isso. Tá? Então o que eu tenho que eliminar? Parar com as farras, né? As farras, sabe? O prazer sem limite, né? Parar com as bebedeiras, as embriaguez, né? Preciso parar também com essa vida imoral, indecente, né? Essa vida de brigas, de ciúme exagerado, um ciúme prejudicial, né? Preciso acabar com isso da minha vida, porque agora eu pertenço a Jesus, né? Pastor Renato, compartilha conosco aí, Romanos 13, 13. É o texto aqui? Isso. A explicação? Não, o texto bíblico. Se tiver explicação depois tiver aí. Aqui tem aqui, Romanos 13, 13. Isso. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Isso, foi o que eu acabei de falar agora, né? Tem algum comentário aí? Tem um comentário aqui. Fala alto. O termo noite refere-se ao atual momento de impiedade. O termo dia, à ocasião da volta de Cristo. Algumas pessoas se surpreendem por Paulo ter citado as contendas e o ciúme ao lado de pecados como a embriaguez e a imoralidade. Como Jesus, em seu sermão no monte, Mateus 5,7, Paulo considerou os sentimentos mais importantes, porque fomentam as ações. Assim como o ódio leva à morte, o ciúme leva à contenda, e a luxúria leva ao adultério. Quando vier buscar a igreja, Cristo deseja encontrá-la pura, interior e exteriormente. É verdade. Amém? A pessoa que está preocupada com o arrebatamento, com a sua vida após a morte, precisa pensar exatamente isso aí. Viver uma vida de pureza, né? Cuidado com as impurezas da vida. Entendeu? Uma vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. Né? E nós estamos aí, beirando o arrebatamento, beirando aí a volta de Jesus. Né? E pessoal que vai envelhecendo também, a morte vai se aproximando, precisa estar preparado para a passagem para a eternidade. Né? E muitas pessoas estão preocupadas em se preparar para a vida aqui. Tem muita gente que vive aqui como se nunca fosse sair daqui, né? Como se fosse viver eternamente nessa terra. Nunca fosse morrer ou nunca fosse ser arrebatado. Meu querido, se você tem um compromisso com Jesus, amém? A salvação que Cristo te promete envolve exatamente isso. Uma preparação para a vida após a morte, para a vida na eternidade. Então, o que tem que estar dentro do teu coração, dentro da tua mente, o que você tem que começar a pensar, amém? Tá? É na tua preparação para o arrebatamento e para a vida após a morte. Porque é isso que interessa. O que interessa na vida do crente, tá? É ele estar preparado, tanto para o arrebatamento ou para a morte. A gente tem que estar preparado para essas duas coisas que podem acontecer a qualquer momento na nossa vida. Tá certo? E para isso nós precisamos viver uma vida em santificação, uma vida em pureza. Não é verdade? Tá. Pastor, eu pedi para separar Efésios 5, versículo 3. Você separou? Já separei. Então, compartilha com os irmãos aí. Efésios 5, versículo 3. E depois versículo 5. Pode ler 3, 4 e 5. Efésios 5, versículo 3. 4 e 5. Pode ler 4 e 5. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. O 5. 5.
Pois bem sabeis isto, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém? Olha que coisa interessante aqui, pessoal. Ó, o 3. Vocês fazem parte do povo de Deus. Você faz parte do povo de Deus? Você pertence a Deus mesmo? Amém? Você pertence à igreja de Cristo? Você acredita que Jesus Cristo vai levar a igreja? Haverá o arrebatamento? Você acredita na vida após a morte? Que depois da morte segue-se o juízo? Então, preste atenção nesse versículo. Ó, vocês fazem parte do povo de Deus. Tá? Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não pode ficar com muito papinho em relação a esse assunto, né? Tá? Então, cuidado aí com as conversas imorais, né? De imoralidade sexual. Cuidado com a indecência, com a cobiça, né? Então, cuidado com isso aí, nem dialogar sobre isso pode, nem conversar sobre isso pode, né? Paulo diz não, que nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Quer dizer, vocês se afastem desse tipo de conversa, tá? Versículo 4. Não usem palavras indecentes. Não usem palavras indecentes. Olha aí, ó. Você que gosta de palavrão, xingamento, né? Gosta da palavra de amaldiçoar, a Bíblia é bem clara, né? Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão. Amém? Vocês têm que saber o seguinte, pessoal. Saber o seguinte. Amém? O que tem que estar no coração de vocês é a gratidão a Deus. Procure estar sempre com o coração agradecido a Deus. E tomar cuidado com a indecência, né? Tomar cuidado com a vida, amém? De andar de qualquer maneira, de qualquer jeito. Tá certo? Vamos lá. Fiquem certos disto. Jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Já pensou? A cobiça é um tipo de idolatria? Meu Deus, que você acaba formando um Deus por meio da cobiça. Cobiçar as coisas dos outros, cobiçar as minhas pessoas, né? O que elas têm, o que elas possuem, tá? É o mesmo desejo, a mesma vontade de adoração ao ídolo, né? E nós vamos ver esse texto aqui, lá em Colossenses 3,5. Olha o que Paulo fala em Colossenses 3,5. Ele vai usar a mesma palavra para falar sobre isso. Quer ver? Ó? Colossenses 3, versículo 5. Tá? Eu vou ler o 4 e o 5. Diz assim: Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando ele aparecer, quando é que ele vai aparecer? Amém? Jesus vai aparecer para nós no arrebatamento, pessoal. Tá? E quem morrer na eternidade, né? Tá? Vocês aparecerão com ele e tomarão parte da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o versículo 5 diz assim: portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, amém? As paixões más, os maus desejos e a cobiça. Aí Paulo fala aqui, ó, porque a cobiça é um tipo de idolatria. A cobiça é um tipo de idolatria.
Já pensou, meu querido? Amém? Tá? Você ter o desejo de cobiça e Deus vê você como idólatra, é um caos sério, né? É um caos sério. Ó, pra gente que tá aprendendo sobre a ira de Deus, olha o versículo 6. Amém? O pessoal que está aprendendo em Romanos capítulo 1, versículo 18, que aprendeu comigo ali no domingo, o pessoal que está domingo aprendendo o livro de Romanos, e nós estamos falando sobre a ira de Deus, olha o versículo 6. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Amém? Tá vendo? Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Vai vendo aí, pessoal, vai vendo aí. Amém? Aleluia. Deus confirmando a palavra dele. Mais um texto aí para vocês meditarem. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 18. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Segunda Pedro 2,18 diz assim: eu já ia ler o errado, né? 2,18 diz assim, aqui ó, a respeito dos falsos mestres. Eu vou ler o 17 para você entender o 18. Esses falsos mestres são como poços sem água e como nuvens levadas pelo vento. Deus reservou para eles um lugar na mais profunda escuridão. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas, e com os seus desejos impuros e imorais, enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. O 19. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Amém? Olha aqui, ó. Pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Amém? Tá? Certa vez, um crente estava falando com uma pessoa que tinha o vício de fumar, né? Fumar cigarro, né? E o crente falou, a pessoa que fuma um cigarro, essa pessoa fuma um cigarro, disse para o crente convidou ela para ir na igreja, né? Vamos na igreja comigo hoje? Ela falou, é doido, mas eu quero ir na igreja. Eu não, eu vou ter que largar um monte de coisa que eu gosto, que eu amo. Eu não, eu vou lá ser escravo de pastor, eu vou viver naquela escravidão, naquela vida. A vida de crente é uma escravidão, né? Aí o crente chegou pro camarada que fumava, né? E disse, você gosta de fumar? Ele falou, eu gosto de fumar. Me conta aí alguma história sua. Quando deu vontade de fumar em você, o que você fez assim? Qual foi a maior loucura que você teve para você obter um cigarro para dar um trago? Aí o rapaz falou, olha, vou lhe dizer uma coisa, vou lhe confessar uma coisa, viu? Olha, a maior loucura que eu fiz foi o dia, me deu a vontade de fumar de madrugada, de noite, de madrugada e tal, e eu não tinha um cigarro. Eu saí na rua e eu não encontrei ninguém para pedir um cigarro. E aí eu comecei a procurar bituca de cigarro na rua. E aí eu fiquei desesperado, porque nem bituca de cigarro eu achava, né? Até que eu encontrei uma bituca de cigarro, voltei para casa e acendi aquela bituca de cigarro e fumei. Eu olhei para ele, eu olhei uma pessoa crente, olhou para ele
e disse assim, nossa, você disse que não quer ser escravo de pastor, não quer ser escravo de igreja, né? Também quer, não vai dar o dinheiro para pastor. Não quer viver essa escravidão, né? Tá? Mas olha o que você fez por um cigarro. Amém? Veja como o cigarro é teu escravo. E você, como um verdadeiro escravo, correu atrás dele de uma maneira assim. Tá? Ele é o teu senhor, né? O cigarro é o teu senhor, né? E você revelou toda a escravidão que você tinha quando você correu atrás desse cigarro. Amém? Então as pessoas, elas pensam que a vida com Jesus não é uma vida com liberdade, né? E muitas das vezes esses falsos profetas aí prometem uma liberdade que na verdade nem eles são livres, porque são cheios de hábitos imorais. Amém? Então tome cuidado, meu irmão, tome cuidado, porque o pecado escraviza. O pecado, ele realmente, ele consegue escravidar, ele consegue dominar a vida daquela pessoa que se deixa dominar por ele. Amém? Meu irmão, você é de Deus, você é crente, se você é de Jesus, se você pertence a Jesus, o Espírito Santo já te libertou. Vive uma vida livre, não seja escravo de nada. Amém? Tá? Se você tem que fazer alguém de Senhor, faça Jesus Cristo Senhor da tua vida. Amém? E você vai ver a liberdade que Ele vai te dar. Tá certo? Pessoal, eu vou parar por aqui. Deus abençoe todos vocês. Tá bom? Eu vou parar aqui porque eu não vou começar um novo assunto, porque senão fica aí no meio do caminho. A semana que vem eu começo um novo assunto aqui na segunda-feira. Então vou encerrar aqui esse assunto, né? A quinta característica, eles se entregaram à dissolução. Meu irmão, a pessoa que não tem Deus é um escravo da dissolução, é um escravo do pecado. Eles já entregaram a vida deles para o pecado. Querido, a gente não entrega a nossa vida para o pecado. Pelo contrário, a gente quebra, destrói o laço com o pecado e entrega a sua vida para Jesus Cristo. Se eu estou falando com alguma pessoa que ainda não se decidiu por Jesus, eu digo para você essa noite, se decida por Jesus. Entregue a sua vida a Cristo. Amém? E o Espírito Santo vai ajudar você a largar o pecado. Deus te ama e Deus quer fazer o melhor pela sua vida. Amém? Pastor Renata vai fazer uma oração para encerrar esse momento. Senhor meu Deus, queremos te louvar, te agradecer por esta noite, Senhor, por este ensino da tua palavra. Que o Senhor continue nos fortalecendo, nos guardando e nos conduzindo, Senhor, nossa vida. Queremos te agradecer e te louvar, Senhor. Eu coloco também diante de ti, Senhor, a vida de cada irmão que participou desta live. Senhor, derrame a tua graça, a tua bênção. Abençoa também a Ilza, Pai, que tomou ali, Deus amado, a vacina da Covid, Senhor, e está com Covid forte. Que o Senhor entre ali, Pai, dá saúde, Senhor, para a Ilza. Tem misericórdia da Ilza, Pai. Repreende ali aquele sintoma da Covid, Pai. Tu tens poder de dar saúde, Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, né? Pessoal, boa noite na paz do Senhor Jesus. Foi um prazer estar com vocês aí nesses 30 minutos, né? Ficamos hoje meia hora, tá bom? Na quarta-feira nós voltamos com a escola de discípulo. E na quinta-feira, a escola de discípulos às 8 da noite. E na quinta-feira, a meio-dia, nós estamos aí na live de oração. Obrigado por tudo, que a graça do Senhor Jesus, do grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diz amém. 1, 2, 3, vitória, vitória, vitória. Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Deus abençoe.